Olá, caros amigos do Grupo Alto de Souza. Estamos aqui para mais um estudo, nessa quarta-feira, dia 20 de janeiro, e vamos começar com a leitura do livro Rumo Certo, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel, a lição 53, Afeições. Devotar-nos-emos aos familiares e amigos queridos. No entanto, há que observar sempre o ponto exato em que seremos levados pelas circunstâncias da vida a facear problemas e lutas intransferíveis. Quem não precisará de escola afetiva quando o próprio Cristo, na travessia dos empeços terrestres, não dispensou o auxílio dos companheiros de apostolado? Não será lícito esquecer a nossa própria necessidade de afeto. Todavia, vejamos ainda em Jesus a lição do testemunho pessoal nas horas difíceis. Por mais admiradores tivesse, nenhum deles lhe tomou lugar nas crises supremas. Assim também nós. Os entes amados incentivar-nos-ão no desempenho dos deveres que nos competem, mas não conseguirão cumpri-los por nós. O professor prepara o aluno, entretanto não lhe viverá de futuro os percalços da profissão. Os próprios pais, por mais que se ofereçam em holocausto pela felicidade dos filhos, não logram arredá-los das experiências a que se destinam, atendendo a causas variadas nas atividades de agora e daquelas outras que remanescem de passadas encarnações. Amemos nossos familiares e amigos, no entanto, sem exigir que venham um dia a fazer o trabalho que nos cabe realizar. Todos eles serão provavelmente criaturas admiráveis no entendimento e na virtude, mas não nos conhecem as lutas mais íntimas, tanto quanto de nossa parte não conhecemos as deles. Auxiliemo-nos mutuamente, aceitando-lhes o concurso, sabendo, porém, poupá-los aos sofrimentos inúteis de viver nos obstáculos que nos digam respeito. Isso porque as afeições nos ajudam na parte visível de nossas dificuldades. Entretanto, urge reconhecer que não são capazes de solucionar por nós os problemas profundos que carregamos na intimidade indevassável do coração, onde estamos absolutamente insulados, entregues à nossa própria consciência e ao juízo de Deus. E assim, agradecendo a Deus, mais uma vez, a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos que nos acompanham, que nos ajudam, que nos orientam, que nos protegem, pedimos Tua bênção, Senhor, para o nosso estudo dessa noite, que possamos aproveitar as palavras desse Evangelho para o nosso melhoramento, para as nossas reflexões e para o nosso autoconhecimento. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Bom, o nosso estudo de hoje é do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, superiores e inferiores. Eu, lendo esse texto e meditando sobre ele, a palavra que mais me chamou a atenção, que quase gritou no meu ouvido, é a palavra responsabilidade. Por que isso? Eu vou tentar desenvolver isso aqui ao longo desse estudo. Mas por que responsabilidade? Nós, nas nossas sucessivas encarnações, com certeza alternamos entre posições superiores ou inferiores, tanto na questão hierárquica de trabalho, nas comunidades em que vivemos, e superiores e inferiores nas questões das riquezas terrenas, das riquezas materiais, dos bens materiais, etc. Então, em uma encarnação, nós podemos vir como ricos, em outra encarnação, podemos vir numa situação miserável, como muito pobres. Numa situação, podemos ter funções de administração, de liderança. Em outras, podemos ter a questão, como diz a expressão popular, vimos com a opção de carregar o piano. E essa palavra responsabilidade gritou pelo seguinte, porque tanto em uma posição quanto em outra, ou seja, tanto estando na posição superior, seja ela hierarquicamente, de comando ou financeira ou de riqueza,
quanto na posição inferior, nós temos responsabilidades a cumprir. No momento em que estamos numa situação de domínio, né, por exemplo, vou dar exemplos bem do nosso cotidiano, na chefia de um setor, numa empresa, né, no comando de uma equipe, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, de exercer o papel de um verdadeiro líder. E o que é um verdadeiro líder? Antes de mais nada, é aquele que lidera pelo exemplo. Então, quando nós falamos de líder, nós falamos daquele que arrasta a sua equipe, né, que tem a sua equipe ou os seus liderados na mão, porque ele mesmo dá a essa equipe o exemplo de tudo que ele espera de cada um dos componentes dessa equipe. Então, nós temos a questão, nessa situação de liderança, a primeira coisa que nós precisamos, a primeira responsabilidade que nós estamos é de que nós, na posição de líderes ou na posição de chefe, né, de diretor, de presidente, nós precisamos ter a responsabilidade de dar o exemplo, de mostrar àqueles que são subalternos que nós somos os primeiros a fazer aquilo que nós exigimos dos outros. Então, essa é uma responsabilidade. A nossa responsabilidade na questão hierárquica, quando somos chefiados, é de cumprir a nossa tarefa, de cumprir a nossa parte da nossa tarefa da melhor forma possível, né? Sempre com aquela visão de que nós precisamos, ao sermos componentes de uma equipe, nós precisamos fazer a nossa parte para que toda a equipe possa ser beneficiada e a chefia também. E aí, nesse sentido, não tem nada a ver com adulação, né, com esse tipo de atitude. Mas nós precisamos, independentemente de reconhecermos ou não um líder verdadeiro no nosso chefe, naquele que nos comanda, nós precisamos fazer a nossa parte. Até porque, muitas vezes, a liderança vem disso, né? Mesmo você não estando numa posição oficialmente de direção numa equipe, você, pelo seu comportamento, pela sua postura, você arrasta, você faz com que os seus companheiros vibrem junto com você e se dediquem junto com você. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Na questão financeira, também nós temos a responsabilidade dupla. Então, quando nós estamos numa situação, por exemplo, de fartura, financeiramente falando, de bens materiais, né, de dinheiro, etc., nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade vem de nós vigiarmos o fato e não esquecermos do fato de que todos esses bens, tudo isso que nós temos, nos é emprestado. Não é nosso, por mais que a gente possa ter aquela visão de que eu trabalhei para conquistar isso, mas nada daquilo é nosso, até porque não levamos nada para o mundo espiritual. E a nossa responsabilidade vem de fazer o bom uso disso que nós temos, desse poder aquisitivo, desse dinheiro, desses bens materiais, fazer bom uso. Fazer o bom uso significa ajudar o próximo na medida do possível, não ostentar, cuidar da nossa postura, e a gente hoje vê, infelizmente, nessas redes sociais, né, todo mundo, a busca pela ostentação, pela foto, né, num hotel de luxo, num restaurante de luxo, muita gente busca esse tipo de ostentação, e muitas vezes ostentando e o vizinho do lado em dificuldades, né, o companheiro às vezes que divide a mesma mesa em sérias dificuldades. Então a gente precisa ter essa responsabilidade de saber que tudo o que nós temos nos foi emprestado por Deus e com certeza seremos cobrados pelo tipo de uso que fizemos do nosso dinheiro, dos nossos bens, do nosso poder. Seremos cobrados, e cobrados de forma muito mais severa, tanto que a gente sabe que a prova da riqueza é uma prova muito mais dura do que a prova da pobreza. Dura, muitas pessoas não entendem essa questão de dureza, né? Dura no sentido de ser difícil passar por ela e não ter que
e não sucumbir ao orgulho, à vaidade, à ostentação. Então ela é muito mais difícil. Não é que seja mais difícil você morar num castelo do que você morar na sarjeta, mas a dificuldade vem da possibilidade de queda que nós temos, que é muito maior quando estamos por cima. E a responsabilidade que nós temos que ter quando nos encontramos numa posição inferior, numa situação, por exemplo, de pobreza extrema, de miséria às vezes, é a hora em que também nós precisamos vigiar muito, porque nós precisamos extrair as lições, precisamos vigiar para que nós possamos extrair as lições que estão nos sendo apresentadas naquele momento, né? Nessa encarnação de dificuldades financeiras, né? Nessa encarnação de penúria, né? de miséria, está nos sendo oferecida uma lição e que nós precisamos estar atentos para aprender essa lição e não precisar passar por ela de novo, não precisar passar por essa prova novamente, por essa expiação novamente. Então nós temos uma responsabilidade nesse sentido, né? Tanto na riqueza quanto na pobreza. E eu sempre me lembro daquela questão de que as pessoas, quando falam, né, todos nós falamos eventualmente, se eu tivesse o dinheiro que o fulano tem, eu ia ajudar muita gente, né, se eu pudesse ajudar não sei quem. Às vezes a nossa ajuda, muitas vezes você fica sonhando em ter um dinheiro para poder ajudar, e às vezes até sinceramente, mas muitas vezes a ajuda que a gente precisa dar está naquela pessoa que divide a mesma casa que nós, que precisa de um ouvido, que precisa de um carinho, que precisa de atenção. E a gente está pensando em querer ter dinheiro, a gente sempre acha que é a questão do dinheiro, e muitas vezes a ajuda não custa dinheiro, ela custa apenas um olhar, um abraço, uma atenção, né, o respeito, e a gente meio que fica se justificando, se eu tivesse o dinheiro, se eu pudesse. A gente sempre pode fazer um movimento, a gente sempre pode, a cada dia, a cada momento, a gente pode fazer um movimento na direção do próximo. E esse movimento não necessariamente significa envolvimento com dinheiro, com bens materiais. Então, se a gente procurar bem, se a gente estiver bastante atento, a gente tem essa possibilidade. E o que eu acho que assim, que todos nós, isso vale para mim, principalmente, a gente precisaria se adaptar, se acostumar a esse hábito de fazer o movimento em relação ao próximo. Seja qual for, seja um simples sorriso, uma cordialidade, mas se a gente for se acostumando a fazer esses pequenos movimentos que são pequenos inicialmente, vão ficando cada vez maiores e vão tornando a nossa vida muito melhor. Então, essa é a nossa responsabilidade em relação à nossa posição. Então, para finalizar aqui, quando a gente está na questão de superior e inferior, falando então em termos, né, de hierarquia ou de questão financeira, nós temos responsabilidades e a atenção, a vigilância, ela é fundamental, igualmente fundamental em qualquer posição que nós nos encontremos. Não existe mais ou menos responsável. Todos nós somos muito responsáveis pela situação que nós estamos e precisamos vigiar muito em cada uma das posições, seja em que degrau que nós estejamos da escada, nós temos que vigiar, porque nós temos responsabilidade para quem está acima e quem está abaixo e quem está do lado. Então, dessa forma, eu concluo o estudo de hoje, agradecendo a Deus mais uma vez, a Jesus, nosso mestre maior, nosso irmão, amigo, por essa oportunidade de mais essa leitura e pela possibilidade de poder refletir, porque sempre a leitura nos traz a oportunidade de refletirmos, mesmo o texto que já lemos várias vezes. Agradeço então por essa oportunidade de ter feito esse estudo, de ter podido ler, podido meditar sobre isso. Peço a Deus que esse texto tenha sido tão útil para todos que estiverem ouvindo quanto foi para mim, e que possamos então mais uma vez estar aqui de novo em outras oportunidades, estudando, aprendendo e trocando informações uns com os outros. Te agradeço, Pai, te agradeço, Jesus, aos bons espíritos, Alta de Souza, chefe dessa casa. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.